Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos dar início à nossa devocional desta manhã. Vamos pedir a graça do Senhor sobre nossas vidas. Senhor, nosso Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Queremos agradecer por a conclusão de mais uma semana de estudos e fazemos isso, ó Deus, em devoção ao Senhor, através deste exercício que ora se inicia. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor seja adorado e glorificado aqui. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor nos auxilie quanto à leitura e também, ó Deus, à pregação da Tua Palavra. Que ao final deste momento devocional nós possamos conhecer mais ao Senhor e amar mais ao Senhor Jesus Cristo. É assim que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Ainda em pé, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 1 e vamos fazer a leitura alternada deste poema da palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Amém. Podem tomar assento, irmãos. Vamos entoar o hino 110A, Crer e Observar. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Inimigo falas, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Quem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão do Senhor, pelo crente seu que leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual.
Os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade. E observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Bendito seja o Senhor, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo 2. Hoje nós vamos fazer a leitura do verso 16 e verso 17 para a nossa meditação e edificação. Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, naquilo que os teólogos reformados falam e apontam como o cerne do pacto das obras. Diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém. Vamos fazer uma oração, irmãos, nesse momento ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti, prontos para ouvirmos as Tuas instruções para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a compreender esse texto. Que o Senhor nos dê, ó Deus, um coração manso, coração receptível, coração sensível a tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Em nome de Jesus, ó Deus, nós possamos ouvir do Evangelho hoje, possamos também, ó Deus, sair daqui mais tementes ao Senhor, mais apegados à Tua palavra, e que isso seja algo bom, seja de glória ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler trata-se de uma ordem proibitiva da parte de Deus ao homem recém-criado. A princípio, o que nós temos que deixar claro aqui para os amados, quando nós lemos esses dois versículos, verso 16 e verso 17 do capítulo 2, é que esses dois versículos eles estão associados intimamente à vocação que Deus havia dado para Adão, encontrada no versículo anterior, no versículo de número 15. Lá no versículo 15, Moisés ele escreveu dizendo: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O verso 15 diz isso, irmãos, e ele fala da vocação de Adão em termos de duas obras, em termos de dois trabalhos. Em primeiro lugar, Deus colocou Adão no jardim do Éden para cultivar, diz o texto, e Deus colocou Adão no jardim do Éden também para guardar aquele jardim. Quando o texto diz que Adão ele deveria cultivar o jardim do Éden, ele deveria cultivar o jardim do Éden no sentido de fazê-lo crescer, porque é justamente isso que significa cultivar, é cultivar para fazer crescer. O jardim do Éden, então, à medida em que Adão e a sua descendência trabalhassem, ele iria crescer, 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 inclusive a partir dos 4 braços daquele grande rio que saía do Éden. E a ideia, eu penso, é que aquele grande jardim, ele ocuparia todo o mundo inteiro seria um grande paraíso de Deus. Então, essa ordem do versículo de número 16 e 17 estava associada, em primeiro lugar, a essa ideia
de cultivar o jardim, porque inevitavelmente no trabalho de cultivar o jardim, Adão, ele teria acesso àquela árvore, ele teria contato com aquela árvore. E o texto diz também que Adão foi colocado dentro do seu contexto de vocação no jardim do Éden para guardar aquele jardim no sentido de proteger. E nós ficamos um tanto quanto impressionados com isso, porque quando nós lemos geralmente Gênesis, a perspectiva que nós temos é de um lugar de muita paz, um lugar de muita segurança, mas nós sabemos, irmãos, que essa ordem da parte de Deus de guardar, de proteger o jardim do Éden, faz todo sentido quando lemos o capítulo 3, quando vemos uma serpente adentrando aquele jardim para tentar a mulher. E nós ficamos como é possível? O Novo Testamento nos ensina que aquela foi a primeira possessão de toda a história. Apocalipse capítulo 9 fala a respeito que entre o primeiro e o sexto dia da criação houve certamente um embate cósmico e Satanás, ele liderou uma terça parte dos anjos contra o Senhor em uma rebelião. O Senhor debelou aquela rebelião e esse embate cósmico acabou sendo lançado à terra. Deus, ele lança Satanás e os demônios à terra. E é dentro desse contexto, certamente, que o Senhor Deus diz assim para Adão: Adão, guarde o jardim do Éden, porque o jardim do Éden está em perigo. Então, quando nós lemos o versículo 16 e o versículo 17, nós temos que ler esses dois versículos à luz do versículo de número 15, a respeito da vocação geral que Deus havia dado ao homem. Então, isso está deduzido no texto hebraico pelo fato de que você não tem nenhum elemento paratextual que divida esses versículos, você não tem nenhum setumá, você não tem nenhum peturrá, e está claramente demonstrado no versículo 16, onde você tem uma conjunção. Volte os olhos aí para o versículo 16. Como é que o texto começa? Qual é o primeiro elemento gramatical que aparece aí? É uma conjunção. Essa conjunção aí está ligando aquilo que foi dito aqui no versículo 16 e no versículo 17, aquilo que foi dito anteriormente. Então, nós temos que ler o versículo 16 e 17 dessa forma. Agora sim, irmãos, muito bem, eu vou pregar esse texto da palavra de Deus e eu tenho tanta coisa para falar nessa manhã acerca desses dois versículos, mas eu gostaria que você entendesse que o meu propósito nesta manhã é que, ao final dessa exposição, você percebesse o quão importante para nós é obedecermos à palavra de Deus. Eu acho que é esse o cerne do texto. Eu tenho consciência de que nós estamos em pactos distintos. Adão, ele estava no pacto das obras, nós estamos no pacto da graça. Mas no que concerne a isso, a obediência à palavra de Deus, nós não temos condições diferentes. No que concerne a obediência à palavra de Deus, a verdade continua a mesma. A nossa vida, a minha vida, a vida dos irmãos, a vida das suas famílias, a vida das igrejas que pastoreamos ou iremos pastorear, elas dependem da maneira como nós obedecemos a palavra de Deus. Da maneira como nós observamos a palavra de Deus como lei absoluta, como uma norma suprema para as nossas vidas. E eu creio que, portanto, esse texto é muito importante para nós hoje. Então, que Deus nos ajude para que nós possamos compreender tudo isso. Volte os olhos então para o versículo 16. Nós iremos iniciar a exposição da palavra de Deus. Veja a primeira frase que nós temos aí no verso 16. Diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Meus irmãos, esse versículo ele é introduzido com uma grande novidade no livro do Gênesis. Isso é uma novidade no livro do Gênesis, também uma coisa nova nas Escrituras. Por que isso é uma coisa nova? Porque essa é a primeira vez
em toda a Escritura que nós encontramos essa expressão. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Porque assim, nunca antes, se você ler o livro de Gênesis, nunca antes nós encontramos expressão semelhante na palavra de Deus. É verdade que lá no capítulo 1, Deus já havia dado, digamos assim, algumas ordens para o homem recém-criado. Volte os seus olhos para o versículo 28, capítulo 1, versículo 28. E veja as ordens que Deus deu a Adão lá no capítulo 1. Diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos. Isso está no imperativo. Aí em seguida vem dizendo assim: multiplicai-vos. É outro imperativo. Aí o texto continua dizendo assim: enchei a terra. Outro imperativo. Aí diz mais: e sujeitai-a. Outro imperativo. Mas continua: dominai. Outro imperativo. Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Veja, aqui você tem vários imperativos, você tem várias ordens, mas essas ordens são diferentes. Na verdade, elas são um misto de bênção com ordens, né? Se a gente puder dizer assim. Deus estava abençoando a Adão e dando a Adão a incumbência dele ser o seu vice-regente de toda a criação. Isso era um grande privilégio, isso era uma grande honra que Deus estava conferindo àquele que ele havia criado à sua imagem e semelhança. Mas agora, quando a gente chega no capítulo 2, versículo 16, é algo diferente. Porque quando você vai ver aqui, Gênesis 2,16, ele é diferente lá do capítulo 1, versículo 28, porque aqui você tem uma ordem, você tem um comando proibitivo da parte de Deus. Certo? E essa é a novidade revelacional que nós somos apresentados aqui. E aqui Deus está nos ensinando, portanto, que Ele não é apenas o Criador, mas Ele também é o legislador. Ele tem esse direito porque criou todas as coisas. Se Ele criou todas essas coisas, então Ele tem o poder de ditar como elas devem seguir. Então, quando nós chegamos aqui em Gênesis 2, 16 e 17, nós encontramos Deus criando leis. Em outras palavras, ele está definindo aquilo que é certo e aquilo que é errado. De modo que, se o homem obedecer à lei de Deus, em Gênesis 2, 16 e 17, ele vai ser muito abençoado. Mas se ele desobedecer à lei de Deus, em Gênesis 2, 16 e 17, ele vai ser muito castigado, ele vai pagar muito caro por isso. E eu sei que na história da igreja, muitos teólogos, ele tem dito que nesse estágio inicial e nesse momento especial da vida de Adão, ele tinha livre-arbítrio. E eu concordo com isso. Eu entendo que isso é verdade. Que Deus ele criou o homem puro, Deus ele criou o homem santo, Deus ele criou o homem reto, mas ele também criou o homem com a possibilidade de pecar, de transgredir. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro para os irmãos no que concerne ao livre-arbítrio do homem, é que o homem nunca, nem naquele momento, nem hoje em dia, nem posteriormente, o homem nunca teve a possibilidade, ou pelo menos a autonomia, ou o seu bem-querer de pecar contra Deus. O homem, ele não pode confundir livre-arbítrio com a autonomia de Deus. O homem nunca foi livre para pecar. Quando nós olhamos para o versículo 16, aqui está bem claro, irmãos. O versículo 16 vem dizendo que Deus deu uma ordem a Adão. O homem, ele tem que obedecer a Deus, seja lá qual estado ele esteja. Porque o homem, nem Adão, nem eu, nem os irmãos, nós nunca fomos, nem nunca seremos independentes de Deus. Por isso Deus deu uma ordem para Adão. Mas qual era essa ordem que Deus deu a Adão? Essa ordem ela está dividida em duas partes. A primeira parte desta ordem está na continuidade do versículo 16. E a segunda parte desta ordem, ela está no início do verso 17. Vamos ver a primeira parte dela no verso 16, por favor, veja só. Verso 16, diz assim: de toda a árvore do jardim
comerás livremente. Veja, aqui Deus está demonstrando para Adão toda a sua generosidade. Deus ele havia criado um universo belíssimo e riquíssimo, e Deus chegou para Adão e disse assim: Adão, eu estou dando para você tudo que você precisa para o seu aprazimento, tudo que você precisa para ser feliz e estar aqui. E nesse sentido, irmãos, ele era muito privilegiado, porque ele não tinha problemas como eu e você não temos problemas. Por exemplo, ele não tinha, por exemplo, razão de termos ansiedade, como nós temos, né? Ele não tinha razão de ficar ansioso, como muitas vezes nós ficamos. Por quê? Porque ele simplesmente tinha tudo. Ele foi colocado em um lugar onde tinha muita comida. O texto vai dizer que ele foi colocado num lugar onde tinha muita riqueza mineral, ouro e outras preciosidades. E ele foi colocado também num lugar onde havia muita beleza. Então, é tudo que um homem quer, viver em um lugar assim. Então, o homem ele poderia ter acesso a essas coisas e poderia desfrutá-las. Mas havia uma única ressalva. Deus disse: pode comer de tudo. Mas havia uma única ressalva, havia uma única proibição. E é essa a segunda parte do mandamento no verso 17. Veja o verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Está aqui a restrição. Aqui é a restrição. Deus disse assim para Adão: Adão, você pode comer tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a única que você não pode comer. Veja, essa é uma proibição de natureza categórica, absoluta. Aqui Deus não está dando nenhuma condição para Adão. Assim, Deus ele não abriu brechas para discussão em Adão dizendo assim: mas Senhor, mas por que isso? Porque Deus não abriu brecha para discussão. E Deus aqui também, irmãos, não deu margem para qualquer exceção, dizendo assim: olhe, se porventura tiver uma seca e as árvores não derem fruto, aí se tiver só a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, você pode pegar. Não, Deus ele não faz isso. Não há exceção, aqui nós não encontramos nenhuma discussão, a ordem é clara e ela é peremptória. Adão não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que que Adão não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Bem, o texto não nos diz claramente. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque a segunda parte do verso 17 não é uma explicação necessariamente para a primeira parte, mas é uma consequência daquilo que você encontra na primeira parte. Nós já vamos chegar lá. Mas o que eu quero deixar claro para os irmãos é que a segunda parte não é necessariamente a razão da primeira parte, mas a consequência dela. Por que que Adão não podia comer dessa árvore? O texto não nos diz explicitamente, certo? Mas nós podemos pensar em algumas maneiras que eu acho que são erradas. Por exemplo, nós não podemos imaginar que Deus disse para Adão que ele não podia comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus ele estava enciumado, porque ele não queria compartilhar com o homem um conhecimento que era só dele. Por que que isso está errado? Porque assim, irmãos, mesmo que o homem tivesse conhecimento do bem e do mal de modo positivo, de modo adequado, mesmo assim ele não seria igual a Deus, visto que o conhecimento de Deus é absoluto e infinito. Conhecimento do homem, em qualquer categoria, ele sempre é finito. Então eu entendo que o texto não nos dá margem, a Bíblia não nos dá margem teologicamente para imaginarmos isso. Seguramente também Deus deu essa proibição para Adão, não porque havia algo de ruim intrínseco à árvore do conhecimento do bem e do mal. Não tinha, digamos assim, nada venenoso a ela. O nome dessa árvore não era a árvore do mal. O nome da árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o que eu quero dizer é que não havia nada tóxico naquela árvore. Não havia nada contaminado naquela árvore, que uma vez um homem tomando posse do fruto e comendo daquele fruto, ele vinha ficar assim, portanto, contaminado.
Aquela árvore, eu entendo que é uma árvore boa. Porque tudo que Deus criou, meus irmãos, é muito bom. Não havia nada de ruim no jardim do Éden, inclusive aquela árvore. Aquela árvore era muito boa. Essa expressão, conhecimento do bem e do mal, ela é utilizada em outros contextos da Escritura. E ela é utilizada em outros contextos nas Escrituras, no contexto dos reis, fazendo uso de discernimento judicial. Eu peço, por favor, para que você deixe marcado esse texto da palavra de Deus e você acompanhe isso, porque a Bíblia se auto-interpreta, não é isso? Então, vá, por favor, para 2 Samuel, no capítulo 14. Você vai perceber essa expressão sendo utilizada aqui em 2 Samuel, capítulo 14, verso 17. Falando aqui acerca do rei Davi. Veja só, verso 17. Os irmãos encontraram? Diz assim, ó: dizia mais a tua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para a minha tranquilidade, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal, e o Senhor teu Deus será contigo. Você percebe? Essa expressão aqui, ela está sendo usada como uma referência ao rei no que concerne ao dom do discernimento judicial. Agora, se você for para o texto seguinte, lá em 1 Reis, o livro seguinte, vá lá para 1 Reis, no capítulo 3, você vai ver essa expressão sendo utilizada também em referência ao rei Salomão, em um contexto também judicial, de discernimento, necessidade de discernimento judicial. Veja só, 1 Reis, capítulo 3, verso 9, Salomão orava dizendo: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Perceba que esse discernimento do bem e do mal, utilizado em 2 Samuel e em 1 Reis, é algo bom, irmãos. Não tem nada de ruim aqui. Na verdade, você está vendo o desejo de pessoas, tanto da parte de uma mulher quanto da parte do próprio rei Salomão, de que o rei tenha esse discernimento, esse conhecimento do bem e do mal. Isso era necessário para Adão, dentro do seu contexto, do seu ofício real. Adão, ele era o rei na criação naquele momento. Ele precisava discernir entre o bem e o mal. Então a grande questão é: por que é que Deus ele proíbe Adão de comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal? Já que o conhecimento do bem e do mal não é algo errado, não é algo ruim. Na verdade, irmãos, eu entendo que o que era errado no que concerne a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal era o erro em conhecer o mal através da experiência própria, certo? Comer daquela árvore era uma experiência negativa, porque conhecer o bem e o mal comendo daquela árvore era como que buscar a sabedoria à parte da palavra de Deus. Adão, ele deveria conhecer o bem e o mal a partir dos parâmetros da palavra de Deus revelada. Porque veja, a maioria de vocês aqui é pai, como eu sou pai. Porque uma coisa é o pai chegar para um filho e dizer para o filho que aquilo que porventura ele venha a fazer ou não, aquilo seja errado. E é que ele tem que evitar aquilo, porque se ele fizer determinada coisa, isso não vai dar bem para ele, ele vai se sair mal. Eu chego para o meu filho, imagina meu filho Israel, aí eu chego para ele e digo assim: Israel, não coloque a mão no fogo, porque se você colocar a mão no fogo, você vai se queimar. Bem, uma coisa é ele obedecer dessa maneira, concorda?
Outra coisa muito diferente é ele testar aquilo que eu estou dizendo e, por experiência própria, ele colocar a mão no fogo e se queimar. Este é o ponto. Até o presente momento, Adão, ele conhecia o bem de forma experimental, porque ele estava ali no jardim do Éden, tudo era muito bom, e ele conhecia o mal, mas ele conhecia o mal apenas e exclusivamente com referência à palavra de Deus. Ele sabia o que era mal, porque Deus havia dito que era mal. O conhecimento do bem e do mal era algo exclusivo da parte de Deus e que Adão havia retirado da parte de Deus. Por isso que Deus disse: no dia em que você obedecer, as coisas não irão bem para você. Por quê? Porque ele iria experimentar o mal de uma forma errada. Ele experimentaria o mal por si mesmo, em sua própria vida. E ele deixaria, então, portanto, de ser, assim, moralmente inocente. E a lição teológica que nós tiramos desse texto, meus irmãos, é a seguinte: que o bem e o mal devem ser para nós algo que nós tiramos os seus conceitos totalmente e absolutamente a partir da palavra de Deus. O bem é aquilo que Deus diz que é bem, e o mal é aquilo que Deus diz que é mal, certo? O mal é aquilo que Deus nos proíbe. O bem é aquilo que Deus nos ordena e nos incentiva e nos conclama a fazer. Isso é muito sério hoje em dia, meus irmãos. Porque hoje em dia nós vivemos uma espécie de relativismo moral dominante na nossa sociedade. Hoje existem muitas pessoas que querem usurpar o papel de Deus e dizer aquilo que é certo, dizer aquilo que é errado. Quem sabe você tem escutado, como eu escutei recentemente, numa determinada sessão muito difícil, em que uma pessoa chegou para mim: pastor, eu acho que o que é certo é aquilo que me faz feliz. Certo mesmo é aquilo que me realiza, pastor. Esse é o pensamento reinante da nossa sociedade. Por isso nós temos que voltar a esse texto e ver que esse pensamento está equivocado. Por que que está equivocado? Porque o que é certo, aquilo que é bom, é aquilo que o meu Criador diz que é certo. Aquilo que é bom é aquilo que o meu Criador diz que é bom. O certo é obedecer a Ele, o errado é desobedecê-lo. A verdade, portanto, não é algo relativo, não é circunstancial. O certo e errado não depende de mim, de você, nem de pessoa nenhuma. É Deus quem vai dizer o que é certo e é Ele que vai dizer o que é errado. A ética do homem provém, então, portanto, de Deus. Ela é teorreferente, não é algo que vem dentro de mim, mas é algo que vem do Senhor para mim. Por isso, meus irmãos, hoje, como pastores, como ministros da palavra, nós temos que ressaltar em nossos púlpitos a questão da autoridade da palavra. Mas não apenas a autoridade da palavra, mas da suficiência da palavra. Por que eu estou dizendo da suficiência da palavra? Porque você olha para a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não tinha nada em si mesmo, algo que pudesse assim apontar para que ela fosse algo proibido. A palavra de Deus nua e crua era a única coisa que Adão tinha para mostrar que aquela árvore era errada, que ele não podia fazer uso do fruto dela, era única e exclusivamente. E ele deveria se apegar àquela palavra. Existem muitas coisas, irmãos, que para nós hoje em dia, nós dependemos da suficiência da palavra de Deus para nós discernirmos o que é certo e o que é errado. Nós vamos ter que chegar lá para alguns jovens da nossa igreja, como eu já fiz tantas vezes. Aí talvez o jovem chegue para você e diz assim: pastor, não tem jovem na igreja para me namorar, para me casar, então eu vou namorar com o pessoal do bundão, né? Aí você vai dizer o que para essa pessoa se você não estiver com a palavra de Deus na mão e com ela na sua boca? Como? Não terá como. Você vai ter que ser apegado à suficiência da palavra de Deus.
Por exemplo, a guarda do dia do Senhor. Por que uma pessoa não deve trabalhar no dia do Senhor, no domingo? Por que ela não pode ficar aí viajando e passeando e fazendo turismo e postando nas suas redes sociais? Por quê? É com base na suficiência da palavra de Deus, unicamente, que nós poderemos aconselhar pessoas de modo que esteja de acordo com a vontade revelada de Deus. Então, veja, Adão, ele tinha que obedecer a Deus. E ele sabia que a árvore do conhecimento do bem e do mal não deveria ser alvo do uso dele, exclusivamente por conta da sua palavra. Deus havia mandado ele não comer dessa árvore. Mas, se ele comesse, as consequências seriam terríveis. E é isso que nós vamos ver no final do verso 17. Veja o final do verso 17. Veja a consequência daquilo que diz o verso 17 acerca do comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Diz aqui: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. De acordo com esse texto, irmãos, se Adão, ele desobedecesse a Deus e comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele experimentaria a morte. Porque o salário do pecado é a morte, não é? E essa é outra novidade que nós encontramos aqui no texto. Porque até o presente momento, se você ler o texto de Gênesis, até o presente momento você só encontra coisa boa no livro de Gênesis. Tudo que você vê, a conotação é positiva, certo? Até esse versículo, tudo aqui é apresentado em palavras, em expressões positivas, certo? Porque tudo que Deus havia criado era muito bom. Mas agora, essa é a primeira vez que existe uma palavra de ordem negativa. Aqui nós temos a palavra morte, certo? A expressão hebraica, traduzida aqui por certamente morrerás, é aquilo que alguns gramáticos chamam de infinitivo absoluto. Como é que isso funciona? Você tem uma forma infinitiva, certo? Uma forma verbal infinitiva, seguida de uma outra forma finita do verbo, mas com a mesma raiz. No caso aqui, a raiz morrer, certo? Quando se faz esse tipo de construção, a tradução literal seria assim: morrendo morrereis. Seria mais ou menos assim: morrendo morrereis. É uma tradução que em português não fica muito bonita, né? Mas a ideia aqui é de ênfase, tá? A ideia é assim: certamente morrerás. Muitas pessoas falam, certo? E como é traduzido aqui no texto? Bem, como esse verbo aqui é o verbo morrer, é um padrão, é um verbo muito utilizado dentro de contextos de emissão de sentenças de morte, uma possibilidade de uma tradução idiomática para essa expressão seria: serás condenado à morte. E veja, essa morte aqui que Deus está dizendo para Adão não é apenas uma morte física, mas uma morte também espiritual. Na verdade, a morte espiritual, ela foi a primeira a ser sentida pela humanidade no que diz respeito à alienação de Deus. Quando o homem peca, ele imediatamente percebe nu e ele se esconde de Deus. Isso é um reflexo da sua morte espiritual, a perca da comunhão com Deus. Mas também a morte física certamente envolvia. E aí Deus chegou para Adão e disse assim para Adão: Adão, não coma, porque no dia em que você comer, você vai ser condenado à morte, e isso não vai ser bom para você, certo? Deus estava avisando isso para Adão, certo? Por que Deus está avisando isso para Adão? Porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, eu entendo, irmãos, que Adão, ele não era intrinsecamente imortal, ele era potencialmente imortal. A Bíblia diz em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 16, que apenas um é imortal, que é Deus. Adão,
ele foi criado potencialmente imortal no sentido que ele tinha acesso à árvore da vida. Essa árvore da vida, ela, como diz os teólogos reformados, ela carregava um aspecto, um caráter sacramental. O que é um sacramento? É um sinal visível de uma graça invisível. Então, o homem, quando ele tomava daquele fruto, não porque ele tinha um poder em si mesmo, mas porque Deus havia consagrado ele, o homem poderia comer daquele fruto e assim viver eternamente, certo? Bem, a Bíblia não diz em nenhum momento que nesse estado de provação, Adão, ele comeu desse fruto, mas isso é compreensível porque Adão também estava no auge da sua vida, não é? Ele foi criado como homem, varão perfeito, então, em tese, digamos assim, ele não precisava daquele momento, daquele fruto, porque ele estava ali no auge da sua vida. Mas o fato é que se Adão, ele desobedecesse a Deus, o juízo seria muito pesado, seria a pena de morte. E seja em qualquer tempo, seja em qualquer lugar, a pena de morte é a pena mais dura que qualquer pessoa pode receber por qualquer delito que cometer. E é justamente essa penalidade que Deus está evocando aqui. Ele está dizendo: Adão, se você desobedecer a minha palavra, você vai morrer. Isso é muito importante para nós, irmãos, porque novamente, aquilo que nós fazemos com a palavra de Deus determina o futuro de nossas vidas. No caso de Adão, havia essa possibilidade dele pecar e ser condenado à morte. Mas, por outro lado, também havia a possibilidade que ele seria ainda mais bem-aventurado, ele seria mais abençoado do que ele já era. Porque Adão, ele seria elevado a um nível mais alto de perfeição, digamos assim, do que ele já se encontrava, certo? É verdade que o texto não expressa isso de uma forma assim aberta, mas é claramente deduzível. Porque veja, se a desobediência traz a morte, a obediência traz o quê? Traz a bênção, traz a vida, não é? Com muito maiores bênçãos do que a que ele recebia. Isso, logicamente, daria acesso, então, o homem à árvore da vida. Ele comeria da árvore da vida. E essa era uma espécie de garantia do pacto das obras. Que se o homem, ele obedecesse a Deus, ele teria acesso à árvore da vida. Por isso, os teólogos reformados têm falado dessa árvore da vida como uma árvore com um caráter sacramental, certo? E de alguma maneira isso foi expressado na nossa confissão de fé, lá no capítulo 7, quando fala dessa condição de bem-aventurança que o homem, ele seria elevado se ele obedecesse à palavra de Deus, no contexto do pacto das obras. A confissão de fé de Westminster diz assim: o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Ou seja, o que a nossa confissão de fé, em outras palavras, está nos mostrando aqui, é que Adão, ele ainda não tinha desfrutado de tudo aquilo que Deus haveria de dar para ele, se ele porventura obedecesse ao Senhor. Se ele obedecesse a Deus, por exemplo, ele seria promovido de um estado de bênção não confirmada para um estado de bênção confirmada. Ele não estaria mais sob aquele estado de repente, perder as bênçãos que Deus havia dado, certo? E ele não pecaria mais também, e dessa maneira ele poderia viver na comunhão com Deus e experimentar todo o potencial da criação de Deus, não é? Ele não estaria mais sujeito às consequências do pecado. E nesse sentido específico, o estado de Adão era um estado, digamos assim, ainda indefinido, sob prova. Se ele permanecesse firme na palavra de Deus, se ele obedecesse à palavra de Deus, o status dele de prova seria substituído por um status
de aprovado e de bênção confirmada. E é por isso que os teólogos reformados chamam esse relacionamento de Deus com Adão de o pacto das obras. Eu gostaria de concluir minhas palavras, meus irmãos, nesta manhã, trazendo uma única aplicação para os irmãos. Apenas uma. E eu gostaria que você atentasse bem e, pela atuação do Espírito Santo, você guardasse isso no seu coração. A minha aplicação para você é: medite na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Se você pensar comigo, pense um pouco comigo. Não havia nenhuma razão, não havia nenhum motivo para Adão desobedecer a Deus, concorda comigo? Não havia nenhuma razão para Adão ressentir-se do Senhor. Não havia nenhuma razão, nenhum motivo para Adão não ser leal a Deus. Por quê? Porque Adão tinha tudo, não é? E tudo era muito bom. Então, por que Adão pecou? Por que ele fez o que fez? Porque ele não meditou diligentemente na palavra de Deus. Foi por isso que ele pecou. Mas a questão é, você sabe o que é meditar? Essa palavra meditar, em hebraico, é uma palavra que nós podemos traduzir, talvez de forma mais objetiva, como sussurrar, ou recitar, falar baixinho. A ideia, irmãos, é de você decorar a palavra de Deus, e uma vez decorada a palavra de Deus, você expressa aquilo para si mesmo. Isso é muito importante desde sempre, porque, por exemplo, na antiguidade, poucas pessoas tinham acesso a isso aqui. A Bíblia, ela impressa, é uma invenção relativamente recente, de poucos séculos. Quem tinha a palavra de Deus naquela época escrita, materializada, eram pouquíssimas pessoas. Então, a pessoa, quando ela ouvia a palavra de Deus sendo lida, para ela ter a palavra de Deus e acesso à palavra de Deus, o que é que ela fazia? Ela decorava. E para ela não esquecer, ela recitava, ela sussurrava, e aquilo se transformou em uma disciplina espiritual. É nesse sentido, por exemplo, irmãos, que o Salmo 1 fala, o texto que nós lemos inicialmente, o Salmo 1 diz que o homem bem-aventurado é aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Não é apenas ler a palavra de Deus, até porque você não pode ler a palavra de Deus de dia e de noite. Mas você pode meditar na palavra de Deus fazendo qualquer outra coisa, inclusive sonhando. Onde você pode orar a Deus no final da noite dizendo: Senhor, me dê sonhos santos, em que eu inclusive possa recitar a Tua palavra, que a Tua palavra esteja na minha boca, esteja presente nos meus sonhos de dia e de noite. Você recita a palavra de Deus para memorizá-las e também para aplicá-las na sua vida. Richard Baxter dizia, portanto, que a memorização era uma espécie de solilóquio. Muita gente pensa que conversar sozinho é coisa de gente doida, mas não é. É você aplicar a palavra de Deus à sua vida, é conversar de si mesmo. Essa é a melhor maneira de extrair as riquezas da palavra de Deus. É por isso que o homem bem-aventurado no Salmo 1, ele é comparado a uma árvore junto às correntes das águas. Imagina só, a lei de Deus são as águas. Você é a árvore e a raiz é a meditação. É a raiz, é a meditação que faz com que você extraia todos os nutrientes da água, da palavra de Deus, e é tudo que você precisa, portanto, para você ter uma vida santa, bem-aventurada, e tudo que você fizer, diz a Bíblia, se você meditar na palavra de Deus de dia e de noite, tudo que você fizer, você vai ser bem-sucedido. Medite na palavra de Deus. Talvez, irmãos, a falta de meditação na palavra de Deus e de leitura na palavra de Deus explique muito acerca da condição deprimente da vida devocional e espiritual de muitas pessoas hoje em dia.
Eu falo para os irmãos hoje em dia aqui, porque assim, vocês estão aprendendo muito teologia, muito hebraico, muito grego, estão aprendendo assim conceitos muito sofisticados da teologia. Mas isso talvez não seja a mesma coisa de conhecer a Bíblia. Talvez você entenda muito de terminologia bíblica, talvez você entenda muito da gramática do grego bíblico, mas talvez você tenha pouco conhecimento bíblico. Por que é, irmãos, que a gente colocou aqui, pastor Alex? Por que a gente colocou aqui como obrigação o indivíduo ler a Bíblia pelo menos uma vez no ano inteiro? Por quê? Porque certa vez nós fizemos aqui uma experiência e nós percebemos que a maioria dos alunos não lia a Bíblia. Iam para o ministério sem ter a Bíblia no seminário. E existem pastores que não leram a Bíblia, estão no púlpito pregando. Como você vai pregar a palavra de Deus sem conhecê-la? Como você vai falar acerca de algo que você não sabe? Como é que você vai ser ministro da palavra de Deus se nem a palavra de Deus você prega corretamente na sua completude, porque você não conhece? Possível. Então, medite na palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor pelo menos uma vez ao ano. Nós encontramos vários servos de Deus ao longo da história que foram caracterizados como sendo homens da palavra, certo? Spurgeon dizia que nós temos que ser ministros biblianos. E você encontra muitos. Por exemplo, George Miller, a história diz que ele leu a Bíblia 200 vezes em sua vida. David Livingstone, ele leu 4 vezes a Bíblia seguida enquanto estava preso na selva. William Evans, ele memorizou a Bíblia King James inteira, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e decorou também o Novo Testamento na versão americana, certo? O padrão americano. Billy Graham, ele fala a respeito do seu sogro, Nelson Bell. Nelson Bell, ele era missionário e ele era médico. E ele fala a respeito do seu sogro assim, que o seu sogro, ele se comprometeu a levantar-se todos os dias às 4:30 da manhã e passar de 2 a 3 horas lendo a palavra de Deus. Veja, ele não usava esse tempo para ler comentários. Ele não usava esse tempo para preparar sermões. Ele não fazia esse tempo para fazer meramente outra coisa relacionada ao ministério. Ele usava esse tempo para se deliciar com a palavra de Deus. E era por isso que Billy Graham dizia que ele era uma Bíblia ambulante. Que por onde ele passava, ele estava recitando a palavra de Deus. Meus irmãos, hoje nós somos chamados ao ministério. E nós precisamos, irmãos, mais do que sermões expositivos, que são muito importantes para o exercício do nosso ministério, nós precisamos também termos vidas expositivas. Nós precisamos ser conhecidos como homens da palavra de Deus, que conhecem a palavra de Deus, que leem a palavra de Deus, que guardam no coração a palavra de Deus para não pecar contra ele. Nós sabemos como a história de Adão terminou. Adão, ele recebeu a palavra de Deus clara, mas ele mesmo assim desobedeceu a Deus. Por quê? Porque ele não fez como o salmista: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E hoje, meus irmãos, nós nos perguntamos, tá, nós sabemos a história de Adão, como ela terminou, mas como é que a sua história vai terminar? Hoje a obediência à palavra de Deus não é questão de salvação, porque graças a Deus, eis a mensagem do Evangelho. O nosso segundo Adão veio para obedecer a palavra de Deus que Adão não obedeceu. E ele diz para mim e para você hoje, sossegados e descansados na sua obra salvífica, que nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E se me amais, guardareis os meus mandamentos. Que Deus nos ajude, irmãos, para que nós possamos viver assim, como homens da palavra, vivendo na palavra. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos, pois o Senhor não nos deixou no escuro sobre como nós deveríamos experimentar a vida. Obrigado, Senhor, porque na Tua palavra o Senhor nos deu instruções, o Senhor nos deu mandamentos, o Senhor nos deu promessas também, para nos levar a experimentar a vida em plenitude. Por isso, Senhor, nós oramos que o Senhor nos livre e nos salve de confiarmos em nós mesmos, nas nossas opiniões, que o Senhor nos ajude a não confiarmos em nós mesmos. Eu oro isso pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. Hoje eu oro por todas as pessoas que estão aqui e agora neste lugar. Senhor, nos ajude a não confiar em nós mesmos. Que o Senhor nos ajude a confiar em Sua palavra, em Sua bondade, no Seu amor por todos nós, por meio da Sua palavra. Ajude-nos também, ó Deus, a obedecer a Sua palavra. Se porventura, ó Deus, em algum momento da nossa vida, nós começarmos a nos afastar do Senhor em rebelião à Tua palavra, pecando contra o Senhor, que os Teus braços poderosos possam nos trazer para bem junto de Ti, e dos Teus braços nós nunca sairmos, que nós não venhamos a nos perder, Senhor. É sobre isso que oramos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém, Senhor. Amém. Nós queremos saudar os que estão aqui, os que também estão nos acompanhando pela internet, que Deus possa muito ter edificado a todos. E fica aqui o nosso convite para que a segunda-feira, às 18 horas, você esteja acompanhando aqui o nosso culto de abertura da reunião da Junta de Educação Teológica da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós contamos com a sua participação, certamente vai ser um momento onde Deus vai ser glorificado e você também muito edificado. Que Deus te abençoe e até lá.